Pode na Leal, começando mais um episódio. Mais uma vez, nós aqui, Fernando Almeida do Marketing, meu xará Fernando Leal, diretor, tudo bom? Vamos para mais uma? Mais uma, de volta, né? E até que enfim, hein, cara? Pelo amor de Deus, tá doido? Foi difícil? Nossa senhora, até que enfim uma mulher num podcast nosso. E olha que nós pensamos, hein? Pensamos muito quem que nós vamos trazer no meio de um segmento tão tradicional quanto o nosso, né? E que bom. Elas estão invadindo o nosso segmento, graças a Deus. Não estão dominando só o nosso mercado, daqui a pouco elas estão dominando o mundo, né? Mas que bom que nós encontramos a pessoa certa, tenho certeza. Sim, né? A primeira, para começar a estrear a presença feminina no Pode na Leal. É uma amiga já, né? Nossa, uma pessoa que eu admiro bastante, que tem uma grande sinergia com a nossa empresa e que está fazendo um belíssimo trabalho no mercado, eu admiro bastante. E é um prazer ter você aqui, Sara, uma grande empresária, uma grande mulher, uma grande pessoa e um exemplo aí de empreendedorismo, de sucesso. E seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite, sinta-se em casa aqui com a gente. Imagina, gente, na verdade, assim, eu que agradeço, né, porque para mim é uma grande honra, né, primeiro porque vocês estão aqui em Joinville, né, então vocês vivem, né, lá de Araraquara, aqui para nossa cidade, né, e a gente está gravando esse podcast, então, assim, ser a primeira mulher ainda na minha cidade, né, então, assim, eu me sinto muito honrada, né, de ter sido escolhida por vocês para estar participando aqui, né. Legal. Ô, Sara, e já vamos começar falando disso, então, vai. Como que é ser uma mulher nesse mercado, nesse segmento nosso que ainda é tão dominado pelo universo masculino? Então, olha, é bem interessante, né, porque ele ainda continua sendo, né, bastante, tendo uma presença muito grande, né, masculina, mas eu comecei, na verdade, no material de construção, né, com 19 anos de idade, né, agora eu gaguejei. Esses dias. Quem dera, né, então, a gente ia para os eventos, né, a gente ia para os lugares, assim, era basicamente eu e eu, né? Mas eu vou falar para você, assim, para mim foi bem interessante, porque eu acho, assim, com o passar do tempo, tinham muitas coisas, né, que o mundo do material de construção tinham também muito a ver comigo, né? Assim, por ser um público masculino, né, tinha algumas coisas, né, nesse sentido. Então, por exemplo, geralmente, né, os homens gostam muito de futebol, então, assim, é uma coisa que eu tenho uma paixão muito grande, né, sou sócia aqui, torcedora do Joinville Sport Clube, né, por favor. Quem quiser patrocinar, inclusive. Já fazendo jabá. Né, já vamos fazer uma propaganda do clube. Então, né, de casa sempre, o meu pai sempre acostumou a gente a assistir futebol e tal. Então, assim, eu acho que de uma certa forma criou um pouco essa sinergia, né? Então, assim, eu chegava muito nos lugares e por eu gostar mesmo, né? Então, eu sempre sabia o resultado dos jogos e tal. E aí, criava muita brincadeira, né? Até onde eu comecei a trabalhar, né? Que foi na Sintex, a gente dava muito treinamento e tal. E como era chuveiro, eu até agora, eu dizia assim, a gente fazia algumas brincadeiras até durante o treinamento, né? Inclusive, vou até aproveitar, porque a brincadeira que eu fazia tem a ver com vocês dois. Por quê? Sim! Porque o que acontece? Chuveiro, ele trabalha com água e energia elétrica, né? Então, quando eu ia dar os treinamentos, eu falei assim, gente, porque o chuveiro trabalha com água e energia elétrica, é igual Corinthians e Palmeiras, né? Os dois juntos não funcionam. Por coincidência, sempre esse era o meu exemplo, né? Porque a gente sabe que é uma rivalidade muito grande e tal. Então, isso, assim, acabou criando, né, uma facilidade até de ter uma integração um pouco maior, né, com esse mundo que é bem masculino. E aí eu falei, assim, foi uma forma que eu achei um caminho de começar também a criar mais proximidade, né, porque no começo, né, a gente tá falando de 20 anos atrás, né. Essa parte você não precisava ter falado. Ah, pois é, né? Então, assim, existia muita resistência, né, porque, por exemplo, você vai dar um treinamento e tal, então, assim, eram muitos homens e muitos eletricistas, então, poxa, uma mulher nova, o que você vai falar, né, de produto elétrico, de produto hidráulico e tal, então, existia ainda bastante resistência, né. E aí, essa forma do futebol foi uma forma que eu achei, assim, de conseguir criar um pouco de conectar. E aí, assim, né, gente, como
fora, né, de Joinville, poucas pessoas, eu acredito que torçam para o Joinville. Você sempre foi neutra. Então, a gente fazia muita campanha de vendas e eu fazia o quê? Levava a camisa do Joinville. Então, assim, tinham até distribuidores, o pessoal tinha, os vendedores tinham até adesivo do Jack colado nas mesas e tal. E aí o pessoal ficava falando assim, não, Sara, e aí, vamos fazer campanha, porque eu quero aquele agasalho e não sei o quê. Então, a gente foi, dessa forma, assim, foi descontraindo e foi se inserindo, assim, no meio. E depois eles já nem percebiam mais que era uma mulher que estava ali quase, né? Então, assim, já estava inserida no processo, né? Muito bom. E, assim, hoje já tá mais... Já tem bastante mulher, né? Tem, hoje sim, né? É mais fácil, Nem entre até aspas. o outro Fernando falou, né? A gente vai dominar o mundo. Mas foi até interessante, né? Porque os últimos eventos aí, até do segmento, até chegaram, né? Fazer uma foto só das mulheres, né? Porque foi até Coube na foto? coisa... Olha, quase não coube mais na foto, né? Então, há 20 anos atrás, quando você começou, não tinha essa foto. Não tinha essa foto. Tinha, inclusive, fornecedores que diziam, Sara, eu tenho 350 fornecedores e que vem aqui me atender, mulher, tem você e mais uma. Né? Então, assim, eram muito poucas, né? Então, assim, as mulheres, né, estão conquistando o seu espaço, na verdade, né? Porque eu acho assim, não tem sexo, né? É a competência da pessoa, né? Exato. Não importa, né, se é homem ou se é mulher, mas e sim o trabalho realmente que a pessoa executa, né? Capacidade mesmo. Exatamente. Né? E existe preconceito? Ainda existe? Existia mais? Nunca existiu? No começo existia bastante, né? No começo existia bastante. Eu mesmo até cheguei a passar por uma situação de ir dar um treinamento, logo que eu comecei, lá com 19 anos de idade, e de pessoas quererem se retirar da sala. Poxa, essa pessoa aí que vai dar um treinamento, o primeiro treinamento que eu fui dar na minha vida, né? Eu tinha 19 anos, estava eu e o representante. Então, um preconceito bem radical mesmo. E aí eram vendedores e eletricistas, né? E aí tiveram pessoas assim, poxa, essa pessoa aí que vai dar o treinamento e tal, mas como que ela vai saber passar alguma coisa para mim? Eu lembro que o dono da loja falou assim, gente, ninguém é obrigado a participar, né? E 3 pessoas se levantaram e saíram da sala. Aí aquilo assim, gente... Como você reagiu naquele momento? Quando você olha para trás, isso te fez mais forte? Então, na verdade, eu tenho certeza que sim. Até porque eu tenho assim, uma carreira de atleta, né? E eu acho que a resiliência é uma coisa que o atleta ele tem bastante, né? E eu acho que eu tenho um negocinho assim na minha cabeça, um botãozinho, uma chavinha, que quando falam que, poxa, você não vai conseguir, você... Aí eu falo assim, meu amigo, agora você tá ferrado. Não me desafie. Porque não me desafie. Porque eu vou até... Posso demorar, mas eu vou até conseguir. E aí, quando isso aconteceu, eu falei assim, agora a porca vai torcer o rabo nesse negócio aqui. Eu vou virar cambalhota nesse negócio, né? E aí eu comecei a dar o treinamento e tal. Na metade do treinamento, essas 3 pessoas bateram na porta. E falaram assim, a gente pode voltar? Porque eles tinham ficado lá fora. Porque, na verdade, eles queriam comer o salgadinho que ia ter depois, então eles estavam lá fora. E aí eles começaram a escutar. E aí eles bateram na porta e perguntaram se eles podiam entrar novamente. E aí eles entraram na sala e tal. E eu terminei meu treinamento e tal. E depois eles vieram pedir desculpa. Eles falaram assim, poxa, a gente não está acostumado e tal, é a primeira vez que vem uma mulher dar um treinamento, então, assim, a gente foi um pouco intolerante, mas, poxa, você trouxe argumentações e trouxe coisas importantes que, às vezes, a gente não sabia, né? Então, assim, que a gente não sabia e tal, então, assim, para mim, foi uma experiência, assim, bem valiosa, né? Das duas coisas, né? De você saber como reagir àquilo ali, né? Porque no primeiro momento é embaixo, né? Com 19 anos de idade, você é a primeira palestra que você vai dar na vida... Né, isso acontecer, então, assim, é impactante. Hoje, nossa, é muito diferente, né? Assim, muito diferente, assim, várias mulheres, a gente já tem várias mulheres, né, no segmento, tanto como representante, em cargos de gerência, em cargos de supervisão, né? Então, já mudou bastante o cenário, assim, é raro a gente ter alguma coisa hoje em dia, assim, né? Tem algumas regiões que ainda tem um pouco mais, mas é bem raro hoje em dia Sim. já ter esse tipo de situação. Interessante, tá, Sara? A reação que você teve, né, com essas 3 pessoas que se retiraram da sala, mas também é interessante a hombridade que eles tiveram
de se retratar com você, né? Que legal que isso aconteceu. Isso, eu imagino que se deve muito à sua postura. Eu admiro bastante a sua postura, porque uma mulher num meio tão masculino quanto é o nosso atualmente, que é mais fácil, né? Hoje é mais comum, né? Não é a maioria ainda, pelo contrário, é minoria, sim, mas é comum já. Há 20 anos atrás era raridade, né? Eu já estava no mercado também há 20 sim, anos atrás e dificilmente encontrava, mas muito dificilmente encontrava uma vendedora, uma supervisora, uma gerente, uma empreendedora, né? Ela podia ser normalmente a esposa do empreendedor sim, ou alguma coisa desse tipo, né? Isso, a regra, é claro, né? Não que não existisse. Mas eu imagino que fosse muito difícil para você. Eu também tenho histórico de formação no esporte, né? Um pouco menos do que você, pelo que você já me contou. A sua formação foi no esporte de alto rendimento, né? Você foi uma atleta sempre muito dedicada, muito interessante, muito dedicada, assim como você é nos negócios, né? E isso te ajudou bastante? Conta um pouquinho da sua história de vida para você contar como isso te ajuda nos dias atuais. Na verdade, assim, sabe, Fernando, eu falo que muito mesmo eu devo aos meus pais, né? Eu vim de uma família bem humilde, né? E os meus pais sempre, o primordial deles foi educação e disciplina. A minha família, na verdade, tirando eu, o resto todos são professores, né? Você então, não deixa de ser também, né? Enfim. Hoje você vai estar dando uma aula aqui para nós. Imagina. E então, os meus pais, tanto a minha mãe como meu pai, eles sempre foram bastante exigentes, assim, na questão de disciplina, de estudo. E eu sempre, desde pequena, gostei de esporte. Então, eu estudava de manhã e à tarde jogava handebol e atletismo. Então, eu treinava 4, 5 horas por dia e tal. E a minha mãe, assim, nossa, tirava nota abaixo de 9 do boletim, não sei o que, ficava de castigo e tal. E ela sempre falou muito assim, eu vou dar para vocês o estudo, né? Então, assim, a nossa responsabilidade, porque vocês, com o estudo, vocês vão conseguir chegar aonde vocês querem, né? E aí eu acho que o esporte, ele traz muitas lições pra gente, na verdade, né? De senso de equipe, de você conseguir trabalhar em equipe, né? Mas de você também ter o teu destaque individual, né? Então, assim, de você desenvolver a sua habilidade, né? Mas de você, eu acho que o senso de equipe, né? E de você batalhar por alguma coisa em conjunto para chegar num objetivo comum, eu acho que, assim, a gente tem que tirar o chapéu pro esporte, né? Porque eu acho que quem passou por isso, né? Eu acho que tem um entendimento muito bom, assim, né? Desse senso de equipe e tal. Então, isso para mim, assim, foi fundamental, assim, na minha formação, né? Tanto que eu acabei optando até, né, por fazer faculdade de educação física, né? Então, assim, quando a gente, às vezes não tem muita experiência de trabalho e tal, né? Então, assim, eu sempre gostei muito disso. Então, eu acabei até optando por fazer faculdade de educação física, né? Cheguei a me formar. Confesso que no 3º ano da faculdade, eu quase abandonei, né? Porque eu já estava daí trabalhando, né? Eu sou do interior aqui de Santa Catarina, de Rio do Sul. E aí eu vim para Joinville justamente para fazer faculdade de educação física, né? Então eu vim para isso e tal. Mas aí é aquele negócio, né? A gente tem que sobreviver. Então eu falei assim, pô, vou procurar um emprego na indústria, né? Porque Joinville, né, tem essa característica, esse polo industrial muito forte, né? Eu falei, vou procurar um emprego na indústria, porque por essa, vamos falar assim, essa insistência dos meus pais com relação ao estudo, né? Então, eu já tinha, na época, né, tinha curso de datilografia, né? Então, né? Tinha curso de datilografia, né? Então, assim, você tinha curso de datilografia, né? Então, assim, a minha mãe, né, a gente fazia tudo, curso de datilografia, fazia curso de bordado, fazia curso... Então, tudo que vocês imaginam, assim, a minha mãe colocou a gente para fazer, né? Então, a gente não tinha tempo livre, todo dia tinha alguma coisa para fazer. Então, você vai adquirindo algumas habilidades. Falei, poxa, eu vou tentar, né? E aí, então, foi onde eu arrumei um emprego na indústria, né? Nessa fábrica de chuveiro, né? Então, que eu acabei ficando lá por quase 15 anos, né? Depois. E aí, quando eu realmente peguei o gosto pelo negócio, né? Eu falei, nossa, eu vou desistir porque já não é mais o que eu quero. E aí, eu teve uma das minhas lições, né? Eu falo assim, de uma pessoa que realmente também me ajudou muito e incentivou, porque às vezes é muito de você também dar oportunidade para a pessoa, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, são duas coisas.
É você ter as pessoas que podem dar a oportunidade e a pessoa também querer agarrar essa oportunidade, né? Porque muitas vezes você tem as oportunidades, mas a pessoa também não está disposta, né? E você tem que estar preparado para aquilo ali, né? Então, eu recebi essas oportunidades, né? E aí eu falei, eu vou desistir da faculdade. Ele falou, não, Sara, falta muito pouco para você terminar e conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Então, isso foi uma frase, assim, para mim que me marcou bastante, né? Porque é verdade, né? Tem várias coisas que podem tirar da gente, né? Mas o conhecimento ninguém tira. Então, você sempre vai usar para alguma coisa, né? Então, eu acabei terminando a faculdade. Eu me formei em março. 15 dias depois, eu estava fazendo MBA de gestão empresarial e tal. E aí, eu continuei né, daí na parte, vamos falar assim, administrativa. Parecido, né, Fernando? Sim. Então, foi mais ou menos assim que as coisas foram caminhando e tal. E aí, lá, nessa empresa, né, na Sintex, eu acabei fazendo tudo que vocês imaginam, né? Eu entrei como televendas, na verdade, né, para substituir até uma pessoa que estava de licença maternidade. E aí, eram umas mesas redondas, assim, né? Na época eram umas mesas redondas, então todo mundo sentava, né, muito próximo. Hoje em dia tem muito desse conceito também, né? Mas aí sentava do lado a moça que fazia o faturamento e o cara do financeiro, né? E aí eu comecei a grudar neles ali e tal. E eu fazia o meu e falava, já me ensina aqui, né? Curiosa. E aí, quando a pessoa que ia voltar de licença maternidade, quase nada. Né? Então, gente tem probleminha, né? Então, eu falei assim, né, porque eu pensei, poxa, ela vai voltar de licença maternidade e aí, né, vão me mandar embora. E você tinha faculdade para pagar, você tinha que sobreviver, que nem dos outros. Então, eu comecei a aprender o faturamento. E aí, logo na sequência, né, a pessoa voltou de licença maternidade. E aí, essa moça que estava no faturamento, ela também queria para outra área. E, na verdade, houve uma movimentação, porque o cara que estava no financeiro acabou indo para o TI. Então, tinha uma vaga no financeiro. Então, foi a dança das cadeiras, né? Então, eu fui para o faturamento. Se encaixou na próxima etapa. Isso. Mas eu fiz tudo, gente. Assim, eu fiz faturamento, fui para logística, carga caixa, atendi o 0800. E, na época, assim, chuveiro é um pouco diferente, porque o cara tá lá todo mundo e estraga o chuveiro... Meu amigo. Ele liga feliz, agradecendo. Feliz, agradecendo, né? Você imagina, você tá lá, né? Naquela situação, né, gente? Peladão, desculpa aí. E aí, queima a resistência. Aqui em Santa Catarina, 4 graus. Nossa Senhora, né? É uma maravilha. Então, a gente, inclusive, andava com um aparelhinho, porque você não podia ficar fora de atender. Você tinha que estar o tempo todo conectado. Então, assim, se às vezes você ia em algum lugar, era um aparelhinho que a gente botava, aqueles aparelhinhos que botava na cintura, que você ficava com o negócio aqui, né? E você andava, assim, em qualquer lugar que você ia, você tava com aquele negócio, o cara começava a tocar, você tinha que atender, né? Você não podia ir no banheiro. Tipo isso, né? O cara podia até ouvir outras coisas, mas enfim. Né? Mas, enfim, eu cheguei a fazer de tudo, né? Mas aí depois eu fui mais pro comercial mesmo, né? Como analista e tal. E aí depois houve, então, a entrada, né? Nesse período, esse diretor, na verdade, que falou essa frase para mim, ele ainda não estava na empresa, né? Ele entrou depois. Vamos falar assim, né? Quando eu já estava começando ali como analista comercial, né? E aí ali eu fui evoluindo. Ele é uma pessoa que tinha muito conhecimento de mercado, então na época a gente meio que se dividia, assim. Ele ia pra rua, né? Abrir cliente e eu ficava lá dentro tentando resolver tudo que dava para resolver, vamos falar assim, da parte administrativa, né? E foi um processo muito tranquilo, assim, porque a gente tinha muito contato com os representantes, né? Então, assim, aí foi indo, aí depois eu assumi supervisão e tal, foi. Mas grande parte, né, do meu trabalho sempre foi, na verdade, com a distribuição, né? A gente tinha um viés muito grande lá de distribuição. E aí criou-se depois um canal e falou assim, a gente precisa ter uma pessoa que cuida de distribuição e uma outra pessoa que cuida de varejo. E aí, como eu já estava lá, então eu tive a opção de escolha. E eu escolhi a distribuição, né? Eu sempre gostei muito da cadeia de distribuição, então, assim, sou apaixonada pelo que vocês fazem, né? De logística lá, conhecendo todas as realidades, as dificuldades que a gente tem no nosso país, né? Então, eu escolhi a distribuição e fiquei como... coordenando a parte de distribuição e depois, no final, eu acabei assumindo a gerência nacional, né? Então, foi
Foi um Isso tudo na processo, mesma assim, empresa. tudo na mesma empresa. Com um monte de mulheres nessa empresa. Então, na verdade, lá, assim, a produção era só mulheres. A parte administrativa era só mulheres. A gente tinha, assim, compras, uma pessoa de compras que cuidava compras e a parte de logística. E o cara da TI e o diretor. O resto era mulherada dominando tudo, assim, né? Inclusive nas máquinas e tal. Na época, quando eu entrei, tinham muitos homens, né? E depois foi substituindo, assim, pela questão de... Tinham muitos processos que exigiam mais cuidado de habilidade manual, né? Então, querendo ou não, eu sempre falo, a gente tem que sempre entender a competência, né, as habilidades, as competências das pessoas, né? E a gente sabe que a mulher, ela tem essa característica de coisas mais delicadas, né? Trabalhos mais manuais, mais precisos e tal. A mulher, né, tem uma eficiência maior, né, em relação aos homens, que têm outras características também super importantes, né? Então, foi substituindo. Então, assim, era mulherada dominando total, né? Então, foram 14 anos e 9 meses, né? De Sara, trabalho. você falou um negócio interessante, né? Que até então, na empresa que você trabalhou, tinha bastante mulheres, basicamente ali na produção. Hoje a produção está indo para a automatização. Sim. E para onde vão as mulheres? Daí eu faço uma analogia à nossa empresa, né? Na nossa empresa tem bastante mulheres, eu gosto de trabalhar com mulheres, lá o ambiente, o clima nosso é propício, é bom, é agradável, é respeitoso, tanto para homens quanto para mulheres, para toda e qualquer pessoa que tenha capacidade. Sim. E eu percebo que cada vez menos vai precisar de habilidade manual. E aí cada vez mais eu percebo as mulheres indo para níveis de gestão, de coordenação, de empreendedorismo. E daí foi uma fase que você vivenciou também, né? E você está vivenciando, porque agora você saiu da etapa lá de gestora, de coordenadora, de supervisora, para, de fato, empresária e empreendedora. Que aí eu entendo que, me corrija se eu estiver errado, o grande benefício que você teve foi sua formação, né, claro que familiar, de estudos do esporte, mas também pela empresa que você passou, por ter passado por todas as áreas, ter um conhecimento muito amplo, né? Você não conhece apenas um nicho da empresa. Isso facilita demais para ser empresária e empreendedora, né? Com certeza. Fala um pouquinho sobre isso. Porque eu vejo você trabalhando, eu vejo as coisas que você aplica, as coisas que você tem desenvolvido junto com a Socel, né, com os sócios também, são coisas bem diferentes, bem acima, bem além do que o mercado tem feito. Não é à toa que vocês estão crescendo na velocidade que estão crescendo, né? Conta um pouquinho disso aí. Então, né, Fernanda, é bem curioso, assim, né? Porque depois até desse meu período, né, de 14 anos e 9 meses, eu acabei saindo porque justamente eu tinha muito essa característica, assim, de querer eu fazer as coisas, né? Então, eu falei assim, vou começar a empreender. Então, eu acabei saindo de lá e abri uma empresa de consultoria, num primeiro momento, né? Porque eu queria tocar o meu negócio, né? Então, já foi essa a ideia, né? Mas aí, o que acabou acontecendo, né? Para você ver como é curioso. Eu tinha, na verdade, uma consultoria, mas eu também trabalhava como representante. E aí, eu comecei a trabalhar lá como representante e tal, e eu sempre falo, né, todos na cadeia têm a sua importância, né, mas é importante a gente entender aquilo que a gente... Eu acho que, assim, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, que a gente se sente, assim, mais feliz de estar fazendo, né, você faz, eu acho que com mais qualidade. Sem dúvida. E aí, nesse período, eu descobri que eu não servia para ser vendedora direto. Porque eu sentia muita falta do chão de fábrica. E é engraçado, assim, porque tem, né, às vezes me perguntam, Sara, mas... Esses dias, inclusive, me perguntaram, Sara, mas o que você mais gosta de fazer? E é engraçado, porque são duas coisas, né? Relembrando lá o meu começo, e eu falo assim, né, até porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar treinamento. Tem muita gente assim, eu não gosto muito de falar em público. Tá na veia. Gente, eu falo pra vocês, tem 300 pessoas, Adoro. Eu gosto muito mesmo, assim, de dar treinamento.
assim, uma das coisas, assim, que eu me sinto realizada, assim. Eu acho que quando você consegue compartilhar o teu conhecimento e tal, e eu acho que, assim, de uma forma leve, eu acho que tem formas e formas de você fazer. Então, eu gosto muito, assim, de fazer treinamento. E a outra coisa que eu gosto muito é desenvolvimento de produto. Assim, eu sou... Inclusive, eu já cheguei a pensar até fazer engenharia por causa disso e tal, porque eu gosto muito de desenvolvimento de produto. Então, eu sentia muita falta desse ambiente, assim, de chão de fábrica, né? E eu acho que muito disso por tudo que eu vivenciei, né? Então, assim, quando você conhece todos os passos, né? Todas as coisas que vão acontecendo, né? Dentro da empresa e tal, eu acabei me identificando, então... E aí, um dia, eu estava com um companheiro de negócio, jantando até em Balneário Camboriú, e aí um dia ele até me fez uma pergunta. Eu falei, Sara, o que você imagina fazendo daqui 10 anos, né? E nessa ocasião eu já estava prestando consultoria para a Social, né? E eu vou falar para vocês, eu chegava lá de segunda a quinta, eu trabalhava na representação e na sexta-feira na consultoria. O meu dia mais feliz da semana era a sexta-feira. Não porque era sexta-feira. Não porque era sexta-feira e era dia de cerveja, não. Mas porque eu sabia que eu ia para lá, então assim, e ver as coisas na fábrica e ajudar e conseguir transmitir o meu conhecimento e fazer o negócio movimentar e você enxergar o potencial que aquilo lá pode ter, né? Então, assim, aquilo para mim era muito transformador, assim. E aí, quando ele me fez essa pergunta, ele falou assim, eu virei para ele e falei assim, eu vou ter uma fábrica. Aí, eu lembro certinho, isso era uma terça-feira. Mas do nada, Do nada. sem ter plano de ter fábrica. Nada, zero. Porque cada vez que eu entrava dentro da Social, eu tinha essa vontade. Eu falei, e aí eu respondi para ele. E você não estava nem pensando na Social. Não, naquela ocasião fábrica, eu não estava nem pensando na Social, né? E foi bem engraçado, né? Porque essa pessoa até falou, ele é Emerson, é do mercado, ele é representante também lá na região de Porto Alegre. E eu até brinco porque lá em casa nós somos só mulheres, né? Então, a gente criou uma amizade tão grande que eu digo que ele é o meu irmão mais velho, né? Então, a gente até se trata dessa forma, né? E aí, quando ele me perguntou, eu falei isso, ele falou, poxa, Sara, e aí a gente começou a discorrer desse assunto, né? Ele falou, nossa, eu nem imaginava. Eu falei, cara, eu não sei ainda o que eu vou fazer e tal, mas eu vou ter uma fábrica. O que, nem como, nem onde. Mas exatamente, eu vou ter, né? E isso foi numa terça-feira, quando eu cheguei na sexta-feira na Social, o Guilherme, né, que é hoje meu sócio, ele participava, né, de todas as etapas, todas as reuniões da consultoria, ele participava. Então, quando ele chegou, ele falou assim, Sara, antes da gente chamar o pessoal, eu quero falar com você. E aí, ele começou, enfim, a contar um pouco da história, né, da família dele, dos conhecimentos, né, então, da família dele, toda a experiência que eles tinham. E aí, ele me fez a proposta para que eu entrasse como sócia. E aí, a minha primeira reação foi até começar a rir, né, porque eu falei assim... Na semana que você falou isso? Na mesma semana. Como que foi? Né? Na terça-feira eu tinha falado, na sexta-feira eu cheguei. Tanto que ele... Então, assim, eu falei, nossa, não posso. Eu lembro, inclusive, que eu respondi para ele. Eu falei, não sei qual que é a tua proposta e tal, mas a minha resposta é sim. Então, beleza. O resto a gente vê, né? Aceito. 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 Agora, vamos ver, então, como é que a gente vai fazer esse negócio e tal. E aí ele me explicou mais ou menos o que ele estava imaginando. E aí eu falei, não, beleza, eu preciso de um tempo, né, assim, para a gente dar respaldo, né, das indústrias que a gente trabalhava, né, eu também prestava consultoria para uma outra empresa e tal, mas essa empresa não era do material de construção, então, assim, a minha paixão sempre foi material de construção, né, são 20 anos trabalhando, então, assim, eu me identifiquei muito com o setor, então, assim... Sempre hidráulica? Elétrica e hidráulica, né, os dois. Então, Então, eu falei para ele, ó, eu preciso, né, falar para as indústrias, eu preciso falar para os clientes, né, o que está acontecendo e tal, enfim. E foi muito bacana, assim, porque quando eu fui comentar, né, o que estava acontecendo, assim, o feedback, na verdade, né, dos clientes, das outras indústrias, foi muito positivo, assim, de ficar feliz por mim, né, pelo que estava acontecendo, né, e tal. E foi muito bom porque nesse processo todo, né, eu consegui trazer muitas pessoas, né, que trabalharam, né, comigo em outros lugares e tal, e hoje estão comigo na Social, né? Então, assim, que a gente vem trazendo, acreditaram no projeto, né? Tanto o representante quanto outras pessoas também, né, acreditaram no projeto e hoje estão na Social também fazendo a diferença, né? Então... Que legal. É uma história, assim, de empreendedorismo e de muito sucesso, né? Porque muitas vezes poderia não ter dado certo. Poderia, mas eu fico muito feliz
que nós apostamos nas mulheres, né? Nós temos mulheres a nível, desde da produção até a nível de gestão na empresa. Na verdade, a maioria, né, Até a minha irmã, que é sócia também, né? Eu acho que da gestão interna, o único que não é mulher sou eu no marketing. Exato. Interessante isso, é né? feminina lá. E eu disse no começo que a gente não encontrava vendedoras, mulheres pela rua, né? E depois, com a Leal, não recebia nem visita de vendedoras, representantes. Hoje a gente já recebe várias. Inclusive, nós temos algumas, né? 2 que a gente tem muito contato, né? São amigas, viraram amigas, nós super fornecedores super premium que nós temos ali, que são dos melhores, né? Nossas amigas lá, Tayla, Mayara, são vendedoras assim de altíssimo gabarito. Eu não falo que são muito melhores do que os homens, eu digo que elas são muito boas, assim como muitos homens, né? Sim. Então, eu acho que é uma luta do mercado para olhar dessa forma, né? Não importa se é homem, se é mulher, e as mulheres, né, que estiverem nos assistindo aí, que entendam isso, né? Olha, tenha coragem que a Sara teve, ou que esses 2 exemplos que eu acabei de citar, que elas têm, e que as nossas gestoras têm, e que tantas outras têm, assim como os homens, né? Tem coragem, acredita em alguma coisa, corre atrás, vai fazer isso daí, né? Faz aquilo que você acredita, né? Corre atrás, que a possibilidade de dar certo é grande, e começa pelo acreditar. Sim. Né? Você sabe, Fernando, que até o nosso tema desse ano na Socel é movimento. Né? Até a gente vai ter uma convenção de vendas e tal, o tema da convenção é movimento. E até segunda-feira, quando a gente deu o start do ano, né? Conversando com o time administrativo e tal, a gente até fez uma dinâmica lá de pote dos sonhos, né? Por quê? Porque muitas vezes o que acontece, né? Você tem o desejo, você quer, mas o que você está fazendo, na verdade, para chegar naquilo ali, né? Tudo precisa do movimento, né? Vocês, para vir de Araraquara para cá, precisaram pegar um avião, né? Então, é movimento. Então, eu acho que é muito disso. Não adianta você querer e tal se você não se movimentar. Então, é um negócio assim, ó, gente, acredita, não importa se você quer ser presidente da República, né? Ou você acreditar e você se movimentar para aquilo, né? Que eu acho que é o mais importante. Para quê? Para que quando a oportunidade bata na porta, você... Opa, não, peraí, eu sou capaz. Eu sou capaz. Daqui. Né? Daqui que vamos falar assim, às vezes você não vai ter todos os conhecimentos necessários. Ninguém sabe tudo, né? Tá preparado. Ninguém tá 100%. Gente, ninguém tá 100%. Ai, nossa, eu não tô preparado. Gente, ninguém tá preparado, né? Então, assim, a gente vai se preparando, né? Então, eu acho que você tá em movimento também de entender que você também tem debilidades, então você busca melhorar. Então, acho que tudo tem a ver com o movimento. Esse é o tempero do negócio, né? Esse é o desafio, exato. Isso que é gostoso. E, na verdade, assim, juntar, né, Fernando? É juntar habilidades, né? Exato. Então, assim, eu sou bom nisso aqui, você é bom. Então, você vai juntando. Então, assim, quando você consegue ir juntando, né, várias habilidades, até porque eu falo, assim, a melhor coisa que tem é a diversidade. Porque na diversidade é que você cresce, né? Na divergência de opiniões e tal, né? Porque todo mundo... Porque aí você vai criando uma massa crítica, né? Exato. Que você vai desenvolvendo mais aquilo ali, né? Então, eu acho que é muito assim, eu acredito muito nesse movimento, eu acho que é tudo, né? Então, a gente, inclusive, fez o nosso pote dos sonhos lá, todo mundo escreveu qual é o seu sonho, né? O pessoal do administrativo escreveu qual é o seu sonho para 2026, e no final do ano a gente vai abrir esse pote para entender se cada um fez os seus movimentos, e não importa, tá? Assim, os sonhos que foram colocados lá, não importa se é profissional ou se é pessoal, né? Até porque nós somos a junção das duas coisas, né? A gente não tem um botãozinho, né? Agora eu trabalho, agora eu sou... Nós somos uma junção das duas coisas, né? E é importante que as duas coisas sigam muito alinhadas, né? A felicidade, acho que ela vem disso, né? Você ter sucesso nas duas coisas, né? Então, lá, final do ano, a gente vai abrir os potes e vamos ver se a gente fez os movimentos para conseguir atingir os objetivos de todo mundo, né? Todo mundo, como empresa, precisa atingir os objetivos, que aí a empresa também vai atingir, né? Então, isso é bem importante. É uma sinergia ao o tema desse ano, né? Que é sobre a Copa do Mundo, que fala sobre esporte, fala sobre o trabalho em equipe. Isso. Que é o trabalho, é o resultado da soma de todos, da diversidade, né? Sim. Então, agora me fala um pouquinho, Sara, do momento atual.
como que está o que era a Socel antes de você, o que está a Socel agora, para onde ela vai. Nós queremos ouvir um pouquinho, porque nós estamos aqui para dar mão para empresas como você. Nós gostamos de empresa, não só as empresas grandes ou que já são de sucesso, mas as que estão no caminho do sucesso. E eu vejo que a Socel é uma das que mais despontam fazendo coisas diferentes, fora da caixa aí, né? Então conta um pouquinho aí, qual que é esse segredo, qual que é esse tempero, o que vocês usam aí, como é que esse negócio está acontecendo? Acho que tem a mão da Sara nisso daí, porque você falou de distribuição lá atrás, né? Você escolheu distribuição, aí você vai para a Socel, você traz a veia de distribuição para a Socel, ela já tinha, como que é? Na verdade, assim, ó, quando eu cheguei na Socel, né, o foco grande era fazer marca própria, né? Então, fazia marca própria para outras indústrias. Então, tanto que o meu início de projeto na consultoria foi justamente por causa disso, né? Então, assim, entender o negócio e como faria para alavancar o negócio, né? Então, era muito produzir para outras empresas, né? O que é válido também, né? Claro. Tudo é válido, tudo é aprendizado, né? Isso também faz com que você tenha que produzir para uma outra indústria. O seu nível de exigência sempre, ele é muito grande, né? Então, e aí quando eu vim então para a Socel, eu falei assim, gente, mas bacana e tal, mas e a Socel, né? Socel marca, né? A gente crescer como nome Socel, né? Porque a gente produzia para grandes empresas e todo mundo, na verdade, via só o produto lá, via o nosso produto, mas com o nome de outra empresa. Risco alto, né? Então, assim, a gente teve um afinamento muito grande, né? Eu e o Guilherme, né? Que hoje é meu sócio. Então, assim, a gente tem uma sintonia muito grande. Então, assim, cada um dentro das suas habilidades, né? Eu sempre falo, acho que a gente se complementa bastante, né? Em algumas coisas. Então, deu muito certo, né? E a primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi fazer o nosso planejamento estratégico. E aí, quando a gente foi fazer o planejamento estratégico, a gente começou lá, missão, visão, valores e tal. E lá nos nossos valores, eu falo, né? Tanto que perguntar para qualquer funcionário lá da Socel, o valor, o cara vai falar, é a palavrinha audácia. Porque, assim, a gente tá num mercado que é muito concorrido, né? E o meu mercado aqui, né, de torneira, de sifão, eu estou concorrendo com empresas muito grandes, né? Que dão aula aí no mercado. Então, assim, não dá para ser só mais um, né? Eu preciso construir algo diferente, eu preciso me diferenciar. Então, a gente entendeu que essa palavrinha, ela significava o que a gente pensa, né? Como que eu posso pegar um negócio e fazer aquilo diferente, né? Fazer melhor. Fazer melhor, né? E, assim, fazer melhor com pouco recurso, né? Então, é isso, né? Fazer melhor fazer com mais pouco com recurso, menos, né? fazer mais com menos. Exatamente, fazer mais com menos. Então, a gente começou, na verdade, a reestruturar primeiro até o portfólio de produto e tal. E aí, a gente começou a enxergar as oportunidades, né? Que a gente olhava dentro do portfólio que a gente já tinha. E aí, foi então que surgiu a ideia. Eu falei, não, nós tínhamos muitos produtos. Então, assim, mas a gente é fabricante, na verdade, do quê? Né? Porque tinha vários itens e tal. A gente não tinha, assim, uma clareza, na verdade, do que era a Socel, né? Então, esse foi o primeiro passo. Fazia um pouco de né? tudo. Fazia um pouco de tudo. Do que pediam, né? E muitos itens, assim, e muitos itens são itens de curva A dentro da distribuição, né? E aí a gente pensou, a gente precisa primeiro definir o que a gente é, o que a gente quer, qual vai ser a nossa linha, né? E a gente decidiu ir para a torneira, né? A gente decidiu ir para a torneira por quê? Porque a gente enxergava, quando a gente olhava o mercado de torneira, e eu digo assim, a gente tem que olhar e entender a realidade do país que a gente está, né? E as oportunidades. Então, assim, aí eu falo, eu como mulher, né? Você olha, que na sua grande maioria, quem compra torneira é mulher, né? Eu vou até fazer um O homem nem se lava. Não, na verdade, assim, ó, Fernando, pra mim, homem compra dois tipos de torneira. Vamos lá. Quando ele mora em casa, ele compra aquela torneirinha de jardim que ele usa pra engatar a mangueira pra lavar o carro dele. Perfeito. Essa o homem que compra. ele já emendou com fita isolante, entendeu? Já passou. Uma na vida, Isso, acabou. se não botou um 50 pingo de solda. coisas de... E aí ele vai lá na loja, é mais barata. Ele leva. A segunda torneira que o homem compra
é a torneira lá do tanque em máquina, porque a mulher tá enchendo o saco que o negócio tá pingando. É verdade. Entendeu? Aí, puta, troca esse negócio. Aí Todas depois as que a mulher já outras, falou umas 50 vezes, aí o cara vai na loja, pega uma mais barata e leva. O resto é mulher. Porque ela quer montar a sua cozinha bonita, né? Ela quer montar o seu banheiro bonito, tudo com combinando armário, e tal, a cor do piso, Exato, né? No final do a dia, cor da geladeira, tal. né? Não por nada, mas no final do dia, né, gente, quem decide as compras, né? São mulheres. Você tem razão. E aí, quando você olha o cenário das torneiras, né? Poxa, você tem lá as torneiras, né, das fábricas de metal. Elas são muito bonitas, né? Eu falo que eu queria ter umas 50 pia na minha casa, né? Pra botar as torneiras, porque realmente elas são, né? Assim, elas brilham os olhos quando... eu, como mulher, falando, né? Elas são muito bonitas. De alta qualidade, De alta durabilidade. Sim, exatamente. E aí, quando você vai para o público de plástico, que é um público, né, que às vezes não tem recurso financeiro e tal, né? E nem só isso, porque o plástico também tem outras funcionalidades, né? Até para as regiões de praia, né? Ele é resistente, enfim. Mas quando você vai para esse público, você olhava e eu, assim, tinha uma disparidade muito grande. A nível estético mesmo. A nível estético né, de beleza, de design de produto, né? Então, a gente falou, poxa, por que a gente não pode tentar fazer e no plástico as torneiras de metal, a gente aproximar, né? Então, essa foi a ideia, né? Tanto que a Social hoje, nós temos 4 modelos de torneiras hoje, que só a Social fabrica, né? No Brasil, né? Então, inclusive, né, uma dessas que a gente tem aqui na mesa, que é a Carrara, foi feito algo que até não existia, né? Então, e foi mais ou menos assim. Vou contar a história para vocês, né? A história foi mais ou menos assim. A gente... o fornecedor trouxe, na verdade, um composto lá que a gente ia misturar com a peça. Só que ele era um composto, na verdade, que ele não dava liga no ABS, tá? Ele fazia esse efeito do Carrara, mas ele não dava liga no ABS. A gente conseguiu injetar uma peça e tal. Ela ficou esteticamente bonita, até assim, visual, só que não dá para você olhar muito de perto, porque ela descamava, na verdade. E a gente falou, não, vamos levar para feira para ver o que vai fazer. E aí, a Social foi fazer a sua primeira Fecom, né? A gente fez um stand lá na Fecom e aí a gente resolveu colocar. Ela falou, não, mas vamos fazer diferente. Falei, vamos colocar ela como se fosse uma joia. Então, a gente fez um púlpito assim, colocou ela dentro, numa caixa de acrílico, realmente como você expõe joia. E aí o pessoal chegava no stand, nossa, o que é essa torneira e tal? Aí vem a visão de negócio, né? E não dava para fazer aquela torneira. Né? Resumindo, não dava pra fazer aquela torneira. E aí, gente, dentro do stand, eu virei pro Guilherme, o coitado do Guilherme, né? Porque eu só virei pra ele e falei, eu quero essa torneira. Nós vamos ter que fazer ela. Agora, ele olhou pra mim e começou a rir, né? Eu falei assim, o que nós vamos fazer agora pra fazer essa torneira? Eu falei, não sei. Eu falei, mas nós vamos dar um jeito de fazer. E aí, o Guilherme, assim, muito... beleza, vamos fazer, né? E aí o Guilherme começou a correr atrás e tal, dos fornecedores e tal. Inclusive, fornecedores foram lá dentro do stand. E lá dentro do stand mesmo. E falou, cara, a Sara quer, nós vamos ter que dar um jeito de fazer. E, né, e foi. E a gente conseguiram desenvolver, na verdade, um composto que faria a liga com o ABS pra gente conseguir fazer a torneira. Que é realmente algo que não existia. Não existia aqui no Brasil para fazer, então a história foi mais ou menos essa. E aí porque a gente deixou de vender o produto na feira, porque o pessoal chegava e falava, poxa, a gente tem uma opção agora de realmente ter isso, né? Porque não é porque a pessoa não tem poder aquisitivo que ela não tem o sonho, o desejo de ter. Ela quer comprar, ela só não quer pode. Comprar. Ela só não pode. Consegue, né? Então, o nosso viés é muito disso. O nosso conceito de trabalho, ele se virou para isso. Né? E aí, por que a distribuição, né, Fernando? Porque eu enxergo que o Brasil é um país muito grande. Eu tô aqui em Santa Catarina, né? Como que eu vou atender um cara lá no Acre, né? Então, assim, o trabalho que eu falo que a distribuição faz, né, num país continental como o nosso, ele é fundamental. Para que a minha marca, para que o meu produto possa chegar lá no Acre, possa chegar lá, né? Eu falo assim, no Chuí, pode, né? Então, assim, a distribuição, ela consegue fazer isso com o teu produto, né? Então, acho que... E de uma forma logística, assim, fenomenal, né? Mas aí vem uma dúvida. Ela era boa e gosta muito de produção e desenvolver produtos.
conhece da distribuição, mas não é muito boa vendedora. Como fazer esse negócio chegar lá, então? Daí você precisou de mais gente. Então, aí eu precisei de mais gente, né, gente? E aí, como eu até estava falando para vocês antes, né? Nesse período todo, a gente vai conhecendo várias pessoas, né? E uma das coisas muito importantes para mim hoje é conseguir ter pessoas dentro da Socel, né? Que tem histórias muito bacanas de batalha e tal, né? Tanto representantes como outras pessoas, mas tem uma pessoa hoje, né, que está na equipe com a gente, que tem uma história muito bacana, né? E é uma felicidade muito grande para mim, né? Que a gente, depois a gente se conhecer há tantos anos, de trabalhar em outras empresas e que hoje ela possa estar comigo na Socel, ajudando, na verdade, a desenvolver esse trabalho, né? Então, eu quero, inclusive, aproveitar para chamar a Maria para vir participar com a gente, né? Para vir contar um pouquinho, me ajudar a contar essa história, né, gente? Quem é essa Maria? Quem é essa Maria, hein? Bom, então, já que a Sara citou a pessoa, a gente trouxe ela para participar do podcast aqui. Quem apresenta ela? Quer que eu apresente? Você apresenta? Já que você chamou ela, por favor, Sara, faça as honras. Então, Maria Moreira. Maria Moreira. Oi, pessoal. A cara da Socel. Mineira, radicada em São Paulo. Exato. Né? Quase morando em Joinville. Pasmem, torcedora do Corinthians e Palmeiras ao mesmo tempo. Né? Não sei se isso é possível, mas diz possível. Ela que sim. Né? Então, a Maria veio e assumiu, né, como gerente nacional aí para me ajudar, né, nessa linha de frente, então, com a equipe de vendas e ter esse contato direto mesmo, né, com os representantes, com os clientes. Então, ela que veio para agregar bastante, né? E eu falo, além de trabalhar com a Socel, é uma amiga também de muitos anos. Então, eu acho que é muito bom, né, quando a gente consegue ter pessoas assim, né, no time, né? E eu falo, a Maria trata a Socel como se fosse dela, né? Então, é uma pessoa que agrega muito na empresa hoje. Ela veio para completar aquilo que você não tinha tanta destreza, tanta habilidade? Sim, exatamente, né? É o que a gente estava falando antes, né? A junção das habilidades que faz a gente conseguir subir mais degraus, né? Mas eu vou deixar ela falar agora, que eu já falei um monte, né? Bem-vinda, Maria. Obrigada. Sua vez de brilhar. Aham. Então, eu e a Sara, a gente já se conhece há bastante tempo, né? No começo aí do podcast, vocês estavam falando das mulheres no material de construção. E era eu e a Sara nos eventos, não tinha outras meninas. Então, colocava a gente sempre no mesmo quarto e a gente foi criando uma amizade muito bacana, muito respeitosa. E a gente trocava figurinhas, né, de coisas que a gente fazia. Nos eventos com os convenções, a gente se agarrava nos vendedores. A gente queria estar com os vendedores porque a gente sempre entendeu que são eles que fazem o negócio acontecer dentro dos distribuidores, né? Que era onde eu e a Sara atuávamos mais forte naquela época. Então, se os caras queriam fumar paeiro, nós ia fumar paeiro com eles. Tinha que criar sinergia com os caras. Sentar no meio do meu fio. Exatamente. Então, assim, a gente se aderiu nesse mundo, né? Em muitos momentos eu falava que eu já nem me sentia mais menina, eu era uma metamorfose, assim, porque dependendo da necessidade a gente vai se adequando, né? E aí, quando você começa a se inserir mesmo no mundo masculino, você é acolhida, né? Porque quando você age muito como menininha, mimadinha, patricinha, os caras falam, não quer, né? Eles querem uma pessoa que esteja junto com eles pro que os caras gostam de fazer. Então, eu com a Sara, a gente sempre teve muito isso. Sempre fomos muito respeitadas, até porque éramos só nós duas. Então, eles cuidavam da gente, protegiam. Sempre foi muito bacana. E a gente gostou disso, né, Sara? A gente... É tão bom ter um monte de segurança. É verdade. E a gente se sentia diferente nesse mundo, porque só tínhamos nós de meninas. E eu com a Sara, a gente já tem um perfil diferenciado, assim. Não nos achando, mas a gente tem um perfil diferenciado de atitude, de vida mesmo, né? Então, a história da Sara é muito parecida com a minha. A gente é de interiores de estados totalmente diferentes, mas viemos de famílias muito humildes, trabalhadoras, honestas, que nos deram princípios e valores, né? Sim. Então, isso para nós duas é uma coisa que tem uma sinergia muito bacana, então foi bem tranquilo.
E em vendas, gente, quando eu entrei na empresa, eu fui para DM também, administrativa auxiliar. Eu falei, gente, o legal é comercial, tudo acontece no comercial, O cara. legal é comercial. Uns A parafusinhos. festa tá no comercial, todo mundo chama o povo do comercial. Eu falei, eu quero ir pra lá. Campanha no não. comercial, prêmio no Muito mais comercial, divertido. brinde no Muito mais comercial. divertido. Eu falei, gente, administrativo O todo bicho mês, entra pega no mês, sai comercial. mês. Você faz a mesma coisa. Comercial não, é desafio, é coisa nova, é o que a gente vai fazer, o que a gente vai inventar. E eu gosto disso, né? E a Sara também. Então, enfim, a gente foi trilhando caminhos diferentes, tendo habilidades diferentes. A Sara é uma pessoa muito mais analítica do que eu. Não é o meu forte, ela sabe disso. Mas a gente procura melhorar. Mas, assim, no relacional, no que a gente vai fazer, vamos enfrentar o Fernando da Leal para pôr o produto para dentro de casa. Vamos falar sobre isso aí. Maria, Vamos falar sobre assim. A gente tá falando de distribuição, nós vamos falar sobre enfrentar o Fernando da Leal, porque eu vi que tem uma história. Tem. Parece que precisa de um pouco de resiliência. Nós só estamos aqui hoje nesse podcast por sua causa, Por Maria. causa de mim, foi. Como Porque foi o Fernando isso aí? eu conheço há muito tempo também, né? Lá atrás, quando eu estava em outra indústria e tal, chegou lá o Fernando e tal, a gente se conheceu e mantemos uma amizade de nos encontrarmos em eventos, né, Fernando? A gente sempre Sim, se sim. encontrava, conversava e tal. Pois bem, vim eu para Sossel, vou lá pro interior de São Paulo visitar a bênção. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não fala assim. Quinta Maria. vez, Nunca- eu e a nossa ele não te recebeu em representante. nenhuma das vezes ou Não, recebia? todas pelo as menos? vezes ele recebeu, tá. educadíssimo, atenciosíssimo, cafezinho, aguinha, e nananã, e vamos Pedido conhecer... que é bom. Aham, e vamos conhecer o atacado, e nananã. Beleza. A quinta vez tá eu e a Mônica indo lá pro interior de São Paulo de novo. Eu falei, hoje o Fernando vai comprar. Ela falou, o que você vai fazer? Porque ela é meio assustada assim comigo. A maioria dos representantes, mas enfim. Aí nós fomos. Aí apresento pro Fernando, não sei quem, que traz o Patrick pra mesa, Patrick, não sei o que. E o Patrick, né, tipo, esperando o aval do Fernando e nada. Eu falei, Fernando, é o seguinte, cara, hoje você vai pôr essa merda pra dentro de casa. Você me conhece há 20 anos. Se você não confiar no que eu tô falando, quem vai confiar, cara? Você tem que me dar essa oportunidade. Aí ele ficou vermelho, sem palavras, a Mônica queria se esconder debaixo da mesa, o Patrick virou e fingiu que não era com ele, que nada estava acontecendo. Aí ele, tá bom, vamos cadastrar hoje. Era o que faltava, Era o que Maria. faltava, era o que Não foi pra faltava. ver. Não conta isso, Maria, que a partir de amanhã eu vou ouvir disso aí. Mas gente, não tem certos momentos que você vai na amizade, né? Nanana. A pessoa não. Aí você chega junto, velho, não dá. Você fala, vamos lá. E aí, graças a Deus, né, a coisa foi se desenrolando, o pessoal já foi acreditando, e hoje a gente está aqui fazendo uma parceria com vocês, né? A gente vai estar participando das ações de vocês e tudo mais. Os vendedores estão vindo para Joinville de uma campanha que aconteceu, a gente vai passar alguns dias aí bem agradáveis, eles vão ter a oportunidade de conhecer a fábrica, da gente estreitar mais esse relacionamento, né? Porque isso que está acontecendo aqui vai ser para a vida toda. E assim, graças a Deus, tanto eu quanto a Sara, a gente tem esse relacional a nível Brasil, com os grandes atacados, né, Sara? Então, isso pra gente é algo, assim, primordial. A gente sempre fala, é o nosso nome que tá na frente, né? Que nem quando eu brinquei lá com o Fernando, eu falei, você me conhece há 20 anos, você tem que confiar em mim. Você pode não confiar na empresa porque é nova, ela tá chegando agora, né, no mercado, como a Sara contou. A gente fazia marcas para outras indústrias, a Sossel ainda não era bem conhecida, embora no Nordeste ela já fosse bem presente, porque lá a gente sempre trabalhou a marca Sossel, mas no Sul e Sudeste não. Então, se ele não conhece a Sossel, ele me conhece, cara. Ele conhece a Sara. Como assim? Maria. Vai por sim. Maria, eu vou te contar um segredo agora que talvez você não saiba. Agora é minha vez. Ai, Agora é sua agora vez. eu sou É o surpreendida. dia das revelações. Então, vai. Na Ainda bem que tá verdade, gravando. eu só queria saber se você confiava na Sossel. Entendi. Exatamente. Porque quando a gente põe o nosso nome na frente de uma empresa, né, que a gente conhece as pessoas a nível Brasil, a gente tem que confiar naquela empresa que a gente tá. Porque senão vocês não Ali- acreditam. Ali você mostrou que realmente você confiava na Sossel, que era uma empresa séria, e eu sempre confiei em você. Mas, de fato, eu não conhecia a Sossel. Ah, obrigada. É isso mesmo. Então, eu acho muito legal isso, Sara. Você fez a escolha certíssima de uma profissional super conceituada, super bem relacionada, né? Que tem portas abertas pelos atacados do Brasil inteiro. Então, essa construção, né? É muito legal. De fato, eu sempre recebi ela muito bem lá, mas não conhecíamos mesmo a Sossel. Verdade. Será que a Maria conhece de verdade? Ou ela está indo lá para Pagar as contas. pagar as os boletos. contas e esperando o negócio acontecer? Então, naquele momento, de fato,
nós percebemos que você conhecia e acreditava na Social. E você sabe muito bem, né? Nós não cadastramos fornecedores na primeira, segunda. Na verdade, a gente leva um tempo fazendo uma certa pesquisa mais profunda. E depois é difícil a gente tirar. A não ser que o fornecedor pise na bola, deixe a gente na mão, não corresponda com aquilo que a gente acredita. Né, Fernando? Teve pouquíssimas vezes que nós descontinuamos fornecedores, né? Que não é só sobre negócio, é sobre fit cultural. Exatamente. Né? As empresas se convergem. Exatamente. Então, é o nosso modelo de negócio. Algumas pessoas não gostam, mas nós não estamos lá para fazer ninguém feliz, né? Nós estamos para fazer negócio e a gente faz negócio com quem a gente confia. E a Sara falou isso, né? Que o nosso segmento, o nosso mercado, realmente tem que ter essa proximidade, que esse relacionamento de confiança é muito importante, né? Sim. Eu não vejo que isso vai mudar. Pode vir tecnologia, mudar a tecnologia, voltar a ser no papel, a ser do jeito antigo, mas, como o Fernando disse, o fit cultural, se não for se não tiver afinado, sinergia, né? Se não tiver bem alinhado, para nós não funciona. Não faz e na sentido, verdade, assim, né? né, Fernando? Eu, assim, eu acredito que a Maria também, mas eu posso dizer hoje que eu tenho muitos bons amigos. Sempre vai ser clientes e sobre amigos, pessoas, né? acima de tudo, né? Então, eu acho que é uma relação, né? Porque a gente tá tanto tempo, né? Eu sempre falo, a gente passa mais tempo no trabalho, muitas vezes, do que com as pessoas de casa. Então, é muito importante essa relação de confiança, mas com o passar do tempo, assim, a gente criar esse relacionamento mesmo, essa amizade mesmo, né? Sim. E o carinho um pelo outro, e eu acho que é muito assim, de como crescer junto. É isso aí. Né? Eu acho que isso é bem importante, né? Então, o nosso mercado, acho que ele tem... Não é Social e Leal ou Não. qualquer outra... Não. Não. Como nós crescermos juntos, nós né? crescermos juntos. Esse né? é o ponto, de fato. Exatamente. Então, acho que isso aí é bem importante. E para nós, assim, a Leal foi muito importante, está sendo muito importante também, né? Porque justamente essa sinergia. A gente vê que os valores, a forma de trabalho, elas são muito condizentes com o que a Social acredita, né? Então, isso para nós, assim, é muito importante, por isso que é uma felicidade, na verdade, muito grande, né? Ter vocês aqui agora na nossa casa, né? E passar os próximos dias aí com a gente, né? Porque a gente acredita que tem muito dessa sinergia. Então, assim, desde o começo, assim, a gente acabou agora, com o passar dos meses, se aproximando cada vez mais, né? Então, isso acho que é bem, bem importante. E um ter o desejo pelo outro de fazer as coisas crescerem. Isso é verdade, né? Lembra delas chegando na convenção lá? Sim. Era o fornecedor mais empolgado da nossa convenção. Ai, nós somos uma empolgação em pessoa, nós estamos sempre empolgados. Como que eu resolvi vocês no aeroporto hoje? Depois eu falei, meu Deus, levantei os bracinhos, ai! O povo ficou tudo olhando, tipo, meu Deus. Aí depois que eu faço, eu falo, podia ser um pouquinho menos Maria, mas não dá. Não dá. A essência não é seria essa. Maria, Não, né? não seria. A essência é essa, a da Sara também, né? Então a gente... É Um pouco isso. escandalosa. Quase nada, quase nada. Isso porque é uma alemã, né? Imagina se Nossa fosse alemã com italiano. Não, então, mas eu falo assim, né? O físico é de alemão, o resto é tudo italiano, porque né, a gente gosta de falar, e fala pra cacete, né? Então, Fala com a mão. Fala com a mão. Então... Quando eu venho pra cá, pra Joinville, a Sara normalmente vai me deixar no hotel e tal. A gente sempre passa as entradas, sempre. Ela, guria, tu não paga de falar. Eu falo, sempre culpa da Maria, aqui, só pra constar. É só a minha culpa. Eu falo, tá bom, tá bom. É bom que a gente fica mais tempo no carro conversando, né? Quase não ando de carro por aí, então tá que a tudo gente certo. já passou o dia inteiro junto, aí ainda tinha assunto para falar, né? Então... Fernando, e onde vai Social e onde vai Leal esse ano, cara? Onde vai? Quem tem que responder são elas. Meu, a gente tá com vocês, tá fechado, o marqueteiro é tu, assinamos lá as ações de marketing lá, agora é você fazer acontecer e falar, eu preciso disso, daquilo, nananã, e nós vamos pra cima, né, Sara? Só fazer o pedido. É só essa Tem que parte. ser o pedido. Patrick tá chegando amanhã, né? Que bom. Que bom. Nós temos algo especial para o Patrick. Ele é o cara dos pedidos. Mas, na verdade, assim, ó, a gente ficou muito feliz, né, de ter sido convidado por vocês por participar, né, e eu já falei isso naquela ocasião, mas eu quero reiterar, então, assim, a organização de vocês, né, a forma como vocês trataram, né, de mostrar os resultados, de mostrar esse planejamento, são poucas empresas ainda, né,
que tem isso, né? E para nós, como fornecedor, é muito bacana a gente se sente inserido, né? Porque eu acho que é assim, né? A gente faz parte da Leal, a gente se considera dessa forma, né? Então, a gente entendeu o que aconteceu, né? E a gente se sentiu muito inserido, né? Ali dentro daquele contexto, assim, vocês, nossa, estão de parabéns realmente pela organização e pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na região. E para a gente é uma felicidade muito grande poder fazer parte disso. Que os bons deem as mãos para os bons, né? Isso aí. Vamos junto. O Fernando, quando eu via as feiras de negócio de vocês, né? Fala, Fernando, um dia eu quero participar aí com o Social. Fernando, um dia e nós vamos ainda, não chegamos lá ainda. Mas eu só sei que eu quero subir naquele meio daquele palco lá pra falar, né? Exatamente. Eu posso ser apresentadora? Vou roubar o lugar do Cacá. O Cacá que não me veja. O Cacá que se cuide. O Cacá que se cuide. Exatamente. Mas eu acho que é isso, a gente almejar onde a gente quer estar, né? E o Cassara, a gente tem grandes sonhos nessa área. A gente, aquilo que ela disse anteriormente, da gente querer e fazer para chegar onde a gente tá dizendo que vai chegar, né? E a gente vai chegar, e assim, porque a gente trabalha, porque a gente quer, a gente tem estrutura para isso, então a gente vai chegar. Às vezes as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer, né? Nunca acontece, né? Tem várias coisas que vêm acontecendo e te segura, te trava um pouco. Você tem que dar 2 passos para trás para depois avançar. E isso é resiliência, isso é sabedoria, é saber que nem tudo é no nosso tempo. Mas as coisas já adiantaram bastante, já avançaram bastante e é daqui para cima sempre, né, Sara? A gente está sempre pensando. Ontem nós tivemos uma conversa no carro. Eu acordei 4h10 da manhã, cara. Com aquela pergunta da Sara na minha cabeça. Eu falei, Jesus amado, peraí. Aí eu falei para ela de manhã, eu já sei o que eu vou fazer para te dar a sua resposta, mas eu preciso fazer um estudo antes. Então, isso é assim, porque se tudo der certo na social, onde a gente quer que dá, vai dar para mim também, entendeu? Então, é você saber que, né, o reflexo de um reflete no outro, então... Isso é muito bacana. Então, as coisas vão dar certo. E a Leal pra gente, assim, não é porque eu tô aqui na frente do Fernando, não, que é um cara que eu admiro muitíssimo, ele sabe disso, nunca escondi. Obrigado, Maria. É um exemplo, né? Porque eu vi a Leal tão pequena e hoje a gente vai lá, aquela estrutura tão bonita, meu, né? Sim. Tudo tão organizado, as pessoas alegres. É o que ele falou, o clima lá dentro é legal. E a gente que chega lá, a gente sente isso. Aquele dia nós passamos uma manhã, nós tínhamos essa bênção, tinha voo, quase perdeu o voo. Quase perdi o voo. Eu arrastando, ela, vamos. Não para de falar, não. Porque alguém não parava de falar. Aí fomos comer bolo, tomar café, e fazer isso, e não sei o quê, e não sei o quê. Vai conhecer lá, e vai conhecer a churrasqueira, e não sei o quê. Que a gente gosta de festa também, né? Aí, por quê? Porque a gente se sente bem lá. Então, o que você falou é fato. Ali as pessoas estão felizes, as vendedoras, os dias que a gente já passou lá com o pessoal, é muito gostoso. E muitas coisas que a gente viu você apresentando lá, Fernando, eu, Cassara, meu filho, nós já, entendeu? A nossa abordagem agora vai ser assim, com o time, né, Sara? Exatamente. A gente vai pegando essas coisas que você fala, faz sentido, engaja as pessoas, traz as pessoas para junto, a gente vai usar. Então, assim, é muito bacana, porque às vezes a gente fica sempre na operação, fazendo as coisas, e aí esquece de olhar ao redor. E quando a gente teve aqueles momentos ali com vocês, você apresentando e tudo, a Sara estava ligada em algumas coisas, eu ligada em outras, e a gente assimilando. Então, isso é muito bacana. E principalmente assim, né? Como a gente estava falando até antes, né, de movimento, a gente sabe, por exemplo, que o ano de 2026 tem uma série de coisas para acontecer dentro do Brasil, né? Então, eu acho que esse movimento de não vou esperar o negócio acontecer, eu preciso fazer o meu negócio, né? Eu acho que é muito disso. Então, vocês trouxeram muito isso, né? Porque às vezes a gente fica muito assim, nossa, mas tem isso, tem eleição, tem não sei o quê, mas o que você está fazendo no dia a dia? Né? A gente tem que fazer a nossa lição de casa, né? Esquece o resto. Né? Eu estou realmente fazendo minha lição de casa, então acho que vocês trouxeram muito dessa mensagem, né? Porque não importa, inclusive, né? O tema de vocês, né? A questão até da Copa do Mundo, porque assim, não importa, a gente vai ter que passar por isso e, né? Não dá pra gente ficar chorando, vamos vender lenço, né? Então, eu acho que isso foi bem... Eu acho que é bem importante até para todos os fornecedores que estão ali, porque às vezes, né, a gente fica meio, nossa, e agora? O que vai ser e tal? Mas... Até porque nenhum ano vai ser tranquilo. Não, nunca. Nunca 2026, mas serve para qualquer ano. 27 Todo ano a gente assim. vai chegar e mas agora tem isso, mas agora tem aquilo, mas agora aquele outro. Mas isso. assim, o que a gente realmente, na prática, está fazendo, né, para superar aquilo ali, né? Para não deixar que aquilo ali, na verdade, abale,
né, o resultado da empresa, que é o resultado de todo mundo, né? Então, isso aí foi muito bacana, assim, de ver, e a gente tá pegando esse espírito de vocês aí também. Que legal, para nós é uma honra saber, né, Sim. que a gente pode contribuir, e um dos motivos da gente fazer esse tipo de evento, né, tá lá na nossa missão, visão, valores, nos valores, a transparência. Por isso que a gente não cadastra o fornecedor a todo e qualquer momento e trabalha somente por oportunidade. Porque não dá para passar isso para todo e qualquer fornecedor a qualquer momento, né? Tem que ser realmente aquele que tem interesse em trabalhar com a gente. E nós percebemos o tamanho do interesse que vocês tinham, né? Por isso quinta visita, então. Na quinta visita. E daí eu tenho certeza que nós temos um futuro brilhante e assim, exponencial o crescimento. Eu não tenho dúvida disso. Claro que a base de valores ainda é relativamente baixa, perto do potencial que tem, mas é um trabalho muito novo, né? Então, eu tenho certeza que a Social vai crescer na Leal muito mais do que o nosso crescimento real durante o ano. Eu digo, sem dúvida, sem medo de errar, que vai crescer mais do que o dobro do que o nosso crescimento, que já é bem audacioso para esse ano, com todos os desafios de feriados, de eleições, de Copa do Mundo. Nós procuramos olhar mais as oportunidades. Claro que pode não alcançar, lógico, mas nós viemos conversando sobre isso, né? Segunda e terça nós passamos imersão em reunião. Segunda só o time comercial e marketing, terça comercial, marketing e todos os outros departamentos para a gente distribuir todas as informações. Nós vamos planejar, executar, acompanhar e medir. Se não for alcançado o resultado, mas que todos os passos sejam seguidos, ok. Ficou o aprendizado, né, Fernando? Ok, nós vamos ajustar ali o PDCA, né? Nós vamos ajustar e começar de novo, talvez no meio do caminho fazer um ajuste e seguir. O que não dá para fazer é ficar esperando, né? Vamos ver o que vai acontecer, deixa eu aguardar. Então, nós não somos assim e nós percebemos que a Social também não. Não, então, olha, vamos mexer o doce aí, vamos fazer a coisa acontecer. Movimento. Eu gostei do tema, muito interessante, né? Então, é muito legal. Nós temos que somar força mesmo e buscar o máximo possível de crescimento, né? É isso. Até onde isso vai chegar, eu não sei. Não é hora de pensar nisso. Sim. Acho que é hora da gente ir até estressar o limite. Estressou, agora nós vamos pensar na manutenção. Nós estamos longe disso, né? Tem muita coisa para fazer até chegar nesse momento aí. A gente tem muito trabalho, né? Muita coisa para acontecer. E nós contamos muito com vocês, né? Não, e é um trabalho que a gente gosta muito. A recíproca é verdadeira, tá? Patrick, então. Patrick, cadê você? O Patrick. Eu digo assim, e é um trabalho que ele é muito gostoso de fazer, né? Porque esse envolvimento com a equipe, assim, você vê a equipe, né, comprando a ideia junto também, né? Então, assim, eu acho que, assim, é muito satisfatório, né? Então, assim, a gente tem bastante trabalho para fazer, né? E o que é muito bom, né? Pior se a gente não tivesse, né? Então, acho que vai ser um ano, assim, bem interessante para todos nós e... Agora, a Sara falou um negócio, me lembrou até um gestor lá do começo de carreira, que a gente falava assim, nossa, mas tem problema. E foi, enquanto tá tendo problema, tá bom. É porque as coisas estão acontecendo. O dia que você não tiver nenhum problema para resolver, esquece, acabou. Desconfia. Aí você ficava meio assim, né, que você tá ainda se formando como profissional, fala, meu Deus, você não entende muito. Não tá falando nada com nada, nada a ver. Aí depois você fala, é verdade. Eu falo para meus representantes, gente, pelo amor de Deus, me enche o saco. Mas, tipo, me perturba, porque tem uns que ficam meio receosos, né? Tá vendo, Maria? Até a quarta visita, você não tinha problema, na real. Não tinha. Fui lá procurar problema. Mas é isso, a gente tem que procurar os problemas, senão a coisa fica muito sem graça, não acontece, né? E aí é saber que... Eu acho que hoje um dos diferenciais dos profissionais é saber resolver problema, né? É saber... parar, analisar ali quando te traz uma situação, né, conturbada. Isso acontece com vocês, com certeza, diariamente, que clientes, são pessoas. Você respira e fala, peraí, vamos fazer assim, vamos fazer assado e vamos resolver, né? Então, é um diferencial
bastante grande hoje das pessoas que estão com a gente. Às vezes os representantes me ligam em pânico. Maria, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, te acalma. Nós vamos resolver. Imagina, você já imaginou essa mulher calma? Imaginou ela acalmando alguém? Mas é bem assim. Existem jeitos e jeitos de acalmar. Você não vai acalmar, não? Peraí, eu não vou falar. Mas... Calma. Respira. Vamos ver, vamos resolver. E a gente resolve. Eu falo, a Socel, se foi um erro da Socel, a gente vai resolver. Se foi alguma coisa com a transportadora, a gente vai resolver. Se foi você que errou por algum motivo, a gente vai ver o que dá para fazer. E no final das contas, a gente sempre resolve, né? Mas aí, eu acalmo, viu, Fernando? Eu tenho os meus jeitinhos, as minhas táticas. Normalmente, eu mando mensagem escrita, então fica mais fácil. Eles não veem o tom da minha voz, aí dá tudo certo. As pessoas se acalmam mais fácil, né, Sara? Que nem um dia essa daqui, logo cedo me mandou o áudio. Guria, hoje eu tô virada no capeta. É isso que você fala, né? Tô virada no capeta. Eu, kkk, quando você não está. Mesmo na mensagem escrita, eu já... foi mais então, ou menos assim. É assim. A gente tenta, mas às vezes essa constância de a gente, né? Acho que às vezes querer muito, né? Que as coisas dão certo e tal, então eu brinco, né? Hoje eu tô virada no capeta, porque você fica muitas vezes, eu já tenho problema pra dormir, né? Então você fica lá, né? Visualizando 50 milhões de coisas, né? E aí, o pessoal já sabe, eles já estão acostumados a receber minhas mensagens na madrugada. Tem dia, gente, que tem umas 10. Tem que desligar Aí eu pego o meu dados, caderno, né? vou lendo a mensagem, vou anotando. Aí eu faço uma lista, eu falo, agora eu vou começar a resolver. Uma por uma. Isso foi às 3h30 da manhã. Eu falo, tá bom. Aí, Sara, vou analisar aqui. Aí, durante o dia, a gente vai resolver. Mas é assim, entendeu? Não tem. Ela vai pensando as coisas e vai. E vai, e vai, e vai, e vai. E a gente vai tentando acompanhar. Quando tem as ideias, não dá pra perder, né? Tem Importa que o horário, compartilhar né? com alguém, registrar. Tem ali. uns caras, uns coaches que falam assim, né? Deixa um caderninho no canto da tua cabeceira e uma caneta. Se você tiver um sonho, uma ideia, um insight, você vai lá e anota. Essa daqui aderiu a isso de uma forma espetacular. Só que ela não pega o caderninho. Ela fala, tem que falar com... Nossa, é com o Fernando. Ela já tchu Fernando. A Maria, tchu. É assim, entendeu? Ela só não entendeu a verdade, parte que tem que dormir, né? Então. Tem Na que dormir, aí se acordar... Eu falo assim, são 2 momentos, assim, né? Eu falei, nossa, o pessoal, eles devem pensar, meu Deus do céu, né? Porque quando eu estou dormindo, que na verdade eu não estou dormindo, e também... e quando eu estou em voo. Eu falei, gente, quando eu estou em voo, acho que o pessoal fica em pânico, porque eu também começo, porque eu começo a olhar, juro pra vocês que eu faço, eu pego cada WhatsApp e falei, não, mas essa pessoa tem que falar isso, aquela pessoa tem que falar isso, aquela pessoa tem que falar isso. E aí, quando eu ligo de novo o negócio, é uma enxurrada de eu WhatsApp. estou em todos os grupos, daí eu vejo todas as mensagens. Né? Porque a gente tá ali com um certo tempo, né, que você não consegue, né, quando na verdade você não tá conectado a nada, né? E aí, já que eu já também não consigo dormir no avião, então você já fica lá pensando, tendo as ideias, então é uma enxurrada de informação para tudo quanto é lado, né? Eu, em contrapartida, entro no avião, normalmente não vejo ele levantar voo e só acordo quando ele bate. Eu falo, agora ninguém vai me perturbar, nem mensagem da Sara, de ninguém. Pode conectar, Natan, não quero conectar em lugar nenhum, eu quero ficar quieta aqui, ó. E eu faço isso. Eu consigo desligar. Aham. E que o nosso avião esteja só decolando, né? Então, acho que já dá pra gente... o bico do avião apontado pra cima. Ainda tá com autorização de decolagem, nem decolamos ainda. Se Deus quiser, ainda vai longe. E por isso eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Obrigado de verdade. A gente é que agradece por vocês terem aceitado o convite, a Sara inicialmente e a participação da Maria. Parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo na Socel, a parceria nossa, parabenizar a sua insistência, porque é graças a ela que a gente está aqui. Foram só 5 visitas. Só 5. Normalmente é na 10ª, né, Fernando? Mas como foi abaixo, amiga, ele abriu uma exceção abaixo da média. Então, tá muito bem, aliás, sua taxa de conversão, seu CAC ficou barato. Bem isso. Obrigado, viu, meninas, mais uma vez. Fernandão, quiser falar alguma coisa para encerrar aí? Pô, quero agradecer mais uma vez, né? Além da amizade de longa data com a Maria, a Sara um pouco menos de tempo, mas agradecer também o profissionalismo e a parceria que nós estamos formando agora e dizer que realmente não são só negócios, né, Maria, Sara? Atrás de todos os CNPJs tem pessoas, a gente deve respeitar mesmo, independente de onde esteja, com quem esteja, independente da posição.
eu acredito muito que quando a gente entrega coisas boas para o mundo, a gente recebe de volta, seja lá de onde for. Então, muitas vezes a gente não sabe o porquê está recebendo, né? Mas eu acredito bastante nisso. E é nesses momentos que acontecem coisas inesperadas, assim, né? De vir alguns presentes, e esses presentes normalmente são pessoas, né, na nossa vida. Sim. Eu falo, Deus me ama muito, porque eu estava precisando muito disso, né? A Sara já me ouviu falando isso várias vezes. E é bem isso mesmo, quando a gente manda coisas boas para o universo, o retorno é certo. E vocês foi uma delas. Nós estávamos pensando, nós temos algumas mulheres de contato externo, né, que a gente poderia ter convidado, Sim, mas não estava encaixando na proposta total que a gente queria. E daí nós pensamos em uma e tivemos duas, né? Olha isso. Nós miramos em uma e acertamos em duas, olha que legal. A gente agradece, porque a gente foi pioneira lá atrás, né? No verdade. Construção, e estamos sendo pioneira aqui no Pôde da Leal, isso é bem legal. A gente é uma se sente honra, nessa área, né? Com uma certeza. honra. Estamos muito felizes de estar participando aqui, né? E sempre juntas, para variar. Então, só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado. Agradece. Muito sucesso para a Socel e muito sucesso para a nossa parceria. Contem conosco e vamos voar. Vamos muito voar. obrigado. Certeza. Vamos junto. Junto a gente vai longe, com certeza. Quando um cansar um pouquinho, o outro levanta e tá tudo certo. Estamos tudo junto. Vamos lá, gente. Então é isso. Show de bola. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Valeu, gente. Mais um Pod na Leal se encerrando. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.